Bom, a gente segue com o programa Ressoar, falando que a leitura desenvolve o raciocínio, estimula a imaginação e incentiva o aprendizado de novos vocábulos. Mas não são só esses os benefícios que o hábito de ler proporciona aos leitores. Acompanhe comigo. Os benefícios da leitura são múltiplos, tanto do ponto de vista do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa função enquanto cidadãos, trabalhadores, quanto também com a formação do raciocínio, a formação da reflexão, da compreensão do mundo, do que nos cerca. Porque a leitura não é só a leitura, o ato de ler. A leitura também é você compreender o que o outro está falando, a leitura é compreender também aquilo que está sendo exposto. Então, são coisas muito simples, não precisa nenhum especialista em relação a isso. Basta os pais lerem, por exemplo, os avós lerem, os tios lerem, o ciclo familiar ler. Então, a partir do momento que a criança veja o exemplo de alguém lendo, ela necessariamente se motiva para isso. O papel da escola na formação da leitura é algo estratégico. Por que é estratégico? Primeiro, que a criança, o adolescente, o jovem, né, até a fase adulta, e hoje ninguém sai da escola quase, né, faz parte da vida das pessoas. Muitas vezes a criança fica mais na escola do que em casa. Então, nós temos na escola um segundo lar, um momento de congraçamento também com as outras pessoas, um lugar de comunicação, um lugar onde as pessoas precisam da leitura para se comunicar, para entender. E a escola, como incentivadora, se torna estratégico nesse momento. Os adultos têm, digamos assim, um determinado padrão do mercado editorial como um todo, e que a gente constata isso também na leitura, que é uma divisão entre a leitura literária, basicamente a literatura de todas as ordens, e também a leitura profissional, a leitura para o seu trabalho, a leitura para a sua formação, e também um segmento um pouco menor, a leitura dos seus interesses gerais. A ampliação do vocabulário era apenas, digamos assim, um dos resultados da leitura. Porque o que proporciona o ato de ler? Proporciona a reflexão, proporciona o raciocínio. Todo esse mundo de encantamento, de ficção, é algo fundamental também nas nossas emoções. E tudo isso, uma boa história construída e que diferencia um bom escritor de um mau escritor, é aquilo que te prende pelo coração, te prende pelo estômago, te prende por esse conjunto de emoções e sensibilidades. A verdade é que se descobriu, talvez um pouco tarde, já deveria ser descoberto antes, que as bibliotecas, as livrarias, todos os centros onde existe livro e leitura devem ser centros não sisudos, não aquele centro que você entra, você não pode respirar, você tem que falar sempre baixo. A livraria e a biblioteca hoje é um lugar cada vez mais que se abre a tudo. Não é? As bibliotecas hoje são pequenos centros culturais e hoje cada vez mais, e as últimas pesquisas do Retratos da Leitura no Brasil demonstram que a leitura fora de casa está começando a ganhar corpo. Porque é um fenômeno interessante, as pessoas leem muito mais em casa, continuam lendo muito mais em casa. Mas a biblioteca, com esse novo espírito, aberta, iluminada, viva, como nós chamamos no Plano Nacional do Livro e Leitura, é algo que cada vez mais acontece no Brasil e atrai cada vez mais pessoas. Há um escritor que sempre nos diz que nós usamos muito a palavra o hábito da leitura, não é? Quando ele diz diretamente, olha, a gente tem que ter o hábito de fazer algumas coisas. Nós temos o hábito de escovar o dente, a gente tem que ter o hábito de fazer... Agora, a leitura nós temos que gostar. E ter duas coisas que são fundamentais. Primeiro é ter o acesso ao livro, que nós chamamos de democratização do acesso ao livro. O livro tem que estar presente. A leitura tem que estar presente. Quando eu falo livro, eu estou falando também do jornal, estou falando também da revista, estou falando também da história em quadrinho, estou falando todo o material de leitura tem que estar presente, acessível, por intermédio de bibliotecas, de livrarias, enfim, de tudo que é possível chegar ao cidadão. E o segundo, nós temos que pensar no incentivo das pessoas que promovem a leitura. E muitas vezes é fundamental a experiência de uma pessoa, alguém que seja leitor e te mostre o livro, te incentive o livro.
desde a mãe que lê para o bebê, até a professora que lê em sala de aula, e um amigo, enfim, qualquer pessoa que faça essa mediação entre aquele objeto inanimado e dê vida a ele, mostrando a outra pessoa que pode se tornar um leitor. E para você que ainda não tem o hábito de ler, comece com assuntos que te agrade. Existem sites, livros e revistas sobre tudo. Se você gosta de moda, de jogos, de história, com certeza vai encontrar publicações bem interessantes. Eu um dia li uma frase e não esqueci mais. Quem lê, sabe mais.